Sabe, geralmente quando a gente pensa em cultivar um jardim ou cuidar de uma lavoura, existe uma expectativa de precisão absoluta, né? Com certeza. Uma lógica quase que matemática, digamos assim. Exato. Tipo, se tem uma erva daninha ali sufocando a planta boa, a resposta instintiva e a resposta que parece mais sensata para qualquer um de nós é simplesmente ir lá e arrancar aquilo pela raiz o mais rápido possível. Uhum. É uma ação binária, né? Sim, aquilo que não pertence àquele solo, bom, deve ser eliminado para que o restante prospere. Só que quando a gente aplica essa mesma lógica implacável à seara espiritual, à congregação dos fiéis, essa atitude aparentemente zelosa se revela não apenas ineficaz. Nossa, de forma alguma. Ela se torna uma força de destruição devastadora. Eu fiquei fascinada com essa perspectiva. E é uma constatação que, sabe, confronta diretamente a nossa natureza. O coração humano, especialmente quando não está plenamente submisso à graça, ele gosta muito de soluções que possam ser rapidamente visíveis. A gente quer resolver logo o problema, né? Pois é, a gente quer categorizar logo quem está certo, quem está errado e resolver aquele desconforto com uma ação cirúrgica bem decisiva. Há um desejo quase febril de ver o campo limpo imediatamente. E é exatamente esse confronto entre a nossa pressa terrena e a paciência insondável de Deus que guia a nossa jornada de compreensão de hoje. Para quem nos acompanha e busca um discernimento espiritual mais profundo, a nossa análise de hoje tem uma missão assim incrível. Uhum, muito profunda mesmo. Nós vamos desvendar as riquezas espirituais e até sociológicas do capítulo 61 do volume 1 da obra Testemunhos Seletos. Da autora Ellen G. White, correto? Isso mesmo, o título é O Trigo e o Joio. E toda essa nossa análise magistral repousa sobre a fundação daquela parábola clássica de Jesus lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Do versículo 27 ao 30, se não me engano. Exatamente. A premissa é super conhecida por aqueles que estudam a palavra, mas ela carrega um mistério tremendo. O dono do campo semeia a boa semente, o trigo puro, mas na calada da noite, enquanto todos estão dormindo, o inimigo das almas esgueira-se e semeia o joio bem no meio da plantação. Sabe que o verdadeiro dilema aí não está apenas na invasão sorrateira do mal, mas na resposta divina a ela? Sim, a reação é o que mais choca. Exato. Quando os servos percebem que o joio está crescendo ali junto com o trigo, o impulso natural deles é exatamente aquele do jardineiro apressado que você mencionou. Aquela coisa de querems que vamos arrancá-lo, né? Pois é o puro instinto puritano de limpeza imediata. Mas a resposta do mestre da seara ecoa como um trovão de misericórdia e contenção. Ele diz um ressoante não. E a justificativa é muito clara. Para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Isso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Toda a obra que estamos mergulhando hoje se debruça justamente sobre o peso teológico e prático desse verbo esperar. Nossa, e é um convite muito forte para entender por que tentar curar a igreja prematuramente, sabe, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio senso de justiça, pode ser a ruína da própria fé que a gente está tentando proteger. Com certeza. É um perigo real. Mas antes da gente chegar nessa reação humana, eu acho que a gente precisa olhar para a mecânica dessa parábola. Como que o mal consegue se infiltrar num terreno que deveria ser sagrado? Essa é a pergunta central, né? Tem um detalhe na fonte que carrega um peso espiritual imenso. Ele é destacado que se a vigilância tivesse sido mantida, se não houvesse o que é descrito como um sono por parte dos responsáveis, o inimigo não teria encontrado uma oportunidade favorável. E a constatação que vem a seguir gela a espinha, né? Satanás nunca dorme. Nunca dorme. E olha, é crucial a gente entender a natureza desse sono que o texto menciona. Não estamos falando daquela necessidade física de descanso, o dormir à noite. Ah, sim, claro. É um sono diferente. Exato. Esse sono espiritual é a negligência, sabe? É a rotina anestesiada, é a ausência de uma santificação diária. O inimigo das almas tem um estado de alerta contínuo, observando cada fresta, cada brecha de desatenção nas muralhas de Sião. Fica ali só à espreita. Uhum.
E o que é mais revelador é que essas sementes de erro elas não caem no vácuo. A análise aponta que elas encontram um solo incrivelmente propício naquilo que o texto chama de corações não santificados. Corações não santificados. Nossa, isso é forte. É muito forte. Ou seja, para o joio vingar no meio do trigo, é preciso que haja uma receptividade interna. A falta de consagração de alguns acaba criando a terra fértil para que o erro deite raízes profundas. Sabe que isso me faz pensar numa imagem muito nítida de como essas raízes funcionam na prática? Pensa no joio e no trigo crescendo lado a lado ali no campo. Visualmente falando. Na superfície, lá nos bancos da congregação, eles parecem coisas super distintas. Pode haver uma tentação muito grande de dizer, olha, aquele ali é o problema, basta removê-lo. A solução fácil, né? Exato. Só que o verdadeiro drama da igreja ocorre no subsolo das relações humanas. As raízes do trigo e as raízes da erva daninha estão completamente entrelaçadas. Inseparáveis debaixo da terra. Inseparáveis, elas compartilham a mesma terra, bebem da mesma água, estão abraçadas umas nas outras em laços de amizade, de família, de convivência diária. E aí mora o perigo de tentar agir por conta própria. Justamente, se alguém motivado por um falso senso de pureza tenta arrancar aquela erva daninha à força, a violência desse puxão inevitavelmente rasga as raízes da planta boa. Destrói tudo em volta. Destrói-se o mal aparente, mas mata-se a inocência, a confiança e muitas vezes a fé do crente sincero que estava ligado àquela pessoa arrancada. E olha, essa é uma ilustração simplesmente perfeita da providência divina agindo na história. A sabedoria do mestre reconhece que a complexidade das relações humanas torna impossível uma separação abrupta. Sem causar um banho de sangue espiritual, né? Exatamente. Mas a gente também precisa reconhecer que existe um sofrimento real nessa convivência forçada. Aqueles que buscam viver em consagração genuína são frequentemente entristecidos com tudo isso. Sim, o texto deixa isso claro. As provas e as perplexidades deles aumentam dramaticamente, porque eles precisam lidar com elementos que aborrecem o espírito. Elementos que trazem discórdia, desânimo e murmuração para dentro do acampamento. O que me leva a uma confissão aqui, algo que eu acredito que qualquer pessoa que busca a verdade genuinamente já sentiu em algum momento. Pode falar. Quando a gente vê o erro prosperar, quando a gente vê a injustiça ou aquela frieza espiritual ganhando espaço, esperar não parece uma atitude um pouco omissa? É uma sensação comum. Porque assim, na nossa vida cotidiana nós odiamos esperar. Seja numa fila de banco, seja por um diagnóstico médico, a espera sempre traz muita angústia. Com certeza. Então, no contexto espiritual, a tendência do nosso coração não é justamente querer intervir, levantar a espada, fazer justiça com as próprias mãos para defender a pureza da igreja, cruzar os braços enquanto o erro se espalha, parece à primeira vista uma cumplicidade inaceitável? É uma excelente colocação. E essa é sem dúvida a maior tensão para a mente humana não santificada. O instinto protetor é muito forte. E na maioria das vezes ele se mascara de piedade, sabe? Uma falsa piedade. Sim, parece algo nobre, mas é vital a gente compreender a distinção absoluta entre a passividade negligente e a contenção virtuosa. A paciência exigida pela providência divina não é fraqueza de forma alguma. É o contrário, né? Exatamente. É o exercício mais elevado do domínio próprio. Aqueles que cedem ao impulso de purificar a igreja a qualquer custo são diagnosticados na obra com uma condição espiritual gravíssima. A fonte chama isso de zelo não segundo o entendimento. Nossa, zelo não segundo o entendimento? Essa expressão é muito cirúrgica. Ela define tudo, né? Define. Porque é um fogo, sim, mas é um fogo estranho. É uma motivação super inflamada que parece muito nobre por fora, mas é totalmente destituída da sabedoria celestial e do discernimento espiritual. E tem um exemplo na leitura que ilustra isso perfeitamente. Sim. O caso prático que é citado lá na análise é o caso de 2 membros específicos, os irmãos chamados de RS. Eles tomaram para si a tarefa de limpar a lavoura de uma pequena congregação. E as consequências foram terríveis. Desastrosas. As atitudes precipitadas deles causaram uma crise prematura e forçaram uma separação
completamente inoportuna que dividiu e feriu aquela igrejinha. Faltou sabedoria ali. Muita. O que faltou para eles foi a compreensão de um princípio profundamente contraintuitivo. A obra diz que, muitas vezes, a melhor maneira de tratar dificuldades na igreja é deixá-las em paz. Deixar que a providência haja. Às vezes, o melhor remédio para Sião é permitir que ela seja curada por si mesma, no tempo de Deus. E os danos causados por esse zelo cego, como no caso desses irmãos, são de fato irreparáveis. Quando a mão humana tenta forçar a cura, ela basicamente interrompe a obra do Espírito. Atrapalha o processo divino. Sim. Medidas precipitadas criam cicatrizes que impedem o avanço da causa da verdade. Acabam criando uma imagem de discórdia e confusão perante o mundo. E sabe o que esse impulso puritano de promover separações atesta no fundo? O quê? Uma profunda falta de confiança no Senhor da Ceifa. É uma usurpação de poder, simples assim. Queremos tomar o lugar de Deus. Exato. Não cabe a nós o papel de juízes finais. O domínio sobre nós mesmos, a tolerância paciente e a fervorosa oração solitária devem sempre substituir a ação impulsiva. E aqui a gente chega num ponto fascinante da nossa análise, que é o mecanismo psicológico por trás de tudo isso. Por quê? Quando lideranças ou membros ignoram essa orientação divina, quando eles agem com severidade e tentam arrancar o joio à força, o que acontece de verdade? O tiro sai pela culatra. Uma consequência sociológica brilhante. É a formação daquilo que é chamado de simpatia mal colocada. Esse termo é fantástico. É incrível, né? Como exatamente a tentativa de extirpar o erro acaba, na verdade, arregimentando um exército em defesa dele. Olha, é a pura dinâmica da natureza humana corrompida em ação. A gente precisa analisar como a mente reage à disciplina excessiva. Quando uma liderança age sem aquele discernimento doce do Espírito Santo, sabe? Agindo com dureza, né? Isso, agindo com dureza, com pressa para punir ou isolar alguém. Essa ação severa transforma o indivíduo que cometeu o erro num verdadeiro mártir aos olhos da congregação. Nossa, é verdade. Ele vira vítima. Aquele que deveria estar sob correção passa a ser visto como a pobre vítima de um sistema opressor. Mesmo que a narrativa dessa injustiça seja completamente falsa. Exato. Cria-se o que a obra identifica como partidos de oposição dentro da igreja. Facções. Sim, facções. E a autora lembra que há classes de ouvintes na igreja, fazendo uma alusão direta à parábola do semeador, sabe? Aqueles da beira do caminho ou do terreno pedregoso. Aqueles cuja raiz não desceu tão fundo. Isso. Os caráteres deles ainda não estão firmados. Eles são imaturos na fé. Se houvesse paciência, ensino e muito amor, muitos deles poderiam ser nutridos e salvos com o tempo. Mas a pressa estraga tudo. Estraga. Diante de uma crise prematura, essas mentes não consagradas são guiadas pelas emoções rasas. Elas sentem uma compaixão cega e uma simpatia direcionada justamente àqueles que menos a merecem. O foco muda completamente, né? Muda. O foco deixa de ser os princípios eternos da verdade e passa a ser a defesa de indivíduos específicos e das queixas deles. Então, o zelo equivocado para limpar a igreja não apenas falha na missão dele, mas, empurra ativamente para as trevas aqueles que ainda estavam ali na zona cinzenta, consolidando o erro no coração dos mais fracos. É uma tragédia silenciosa. E o que eu achei assustadoramente revelador é que essa tática de usar a simpatia mal colocada para gerar rebelião não é uma invenção terrena. O texto conecta essa dinâmica paroquial diretamente à maior tragédia cósmica da história. A rebelião de Satanás no céu. Sim, no céu. É um paralelo que nos convida a um temor reverente muito grande. Pensa bem, como o inimigo das almas conseguiu arrastar consigo a terça parte dos anjos. Seres perfeitos, né? Seres de intelecto incalculável que viviam na presença literal da luz de Deus. Ele não fez isso com uma declaração aberta de guerra logo no princípio. Ele fez isso espalhando insinuações. Plantando dúvidas. Exatamente.
criando uma narrativa onde a lei de Deus era vista como opressiva e ele, Lúcifer, era o grande injustiçado que buscava o bem de todos. Ele despertou essa exata compaixão mal direcionada. 1/3 dos anjos. Eu leio isso e fico... é difícil até de conceber, sabe? Mentes puras e celestiais foram enganadas e levadas a simpatizar com a ruína delas mesmas, simplesmente porque caíram na armadilha da vitimização e da insinuação. É chocante, mas é real. E a lição que a gente extrai disso é de uma clareza cortante. Se inteligências superiores foram seduzidas por essa simpatia mal colocada no céu, é absolutamente esperado que a gente enfrente provações e perplexidades extremas nas nossas relações terrenas. A gente não está imune. De jeito nenhum. Se a dinâmica do céu foi fraturada por esses espíritos peculiares, não podemos esperar que as congregações humanas sejam imunes a essas correntes emocionais. É por isso que não devemos, sob hipótese alguma, agir como ceifeiros antes do tempo. Porque as raízes estão misturadas. Sim. As relações de amizade, a pena e a lealdade humana são tão frágeis e complexas que, ao expulsar inoportunamente um, a gente acaba enviando dezenas para fora do caminho da luz. Nossa, e diante dessa realidade aterradora de que, extirpar o mal externo multiplica o erro interno, a leitura dá um giro magistral. A grande virada do texto. Sim, porque a grande pergunta que resta para nós é se Cristo ordena deixar e crescer ambos juntos, como a gente lida com a dor disso? O que fazemos com o atrito constante, com o desgaste e a perplexidade que a presença do joio inevitavelmente causa àqueles que amam a verdade? É o desafio diário do cristão sincero. Exato. E aqui o texto tira o foco da disciplina externa da igreja e derrama toda a luz da verdade sobre o santuário interior do crente. Ele transforma o desconforto sociológico numa ferramenta poderosa de santificação. E essa mudança de perspectiva é onde a graça operante se manifesta na sua plenitude. Em vez da gente olhar para o joio como um simples estorvo que impede o brilho da igreja, nós somos chamados a encará-lo sob a ótica da providência divina. Ele tem um propósito ali. Muito profundo. As provações, as cruzes pesadas, aquele atrito irritante com pessoas difíceis e não consagradas dentro da igreja, tudo isso atua como agentes divinos. Agentes divinos. Enviados não para purificar a igreja ao nosso redor, mas para separar a palha do trigo dentro de nós mesmos. Uau! É um fogo refinador para o nosso próprio caráter. O texto argumenta muito bem que Deus, na sua infinita sabedoria, permite essas adversidades precisamente para que a tempestade revele o que está oculto nas profundezas da nossa natureza humana. E sempre tem algo oculto, né? Sempre tem. O convívio com o erro alheio acaba expondo o nosso próprio orgulho, o nosso egoísmo latente, a nossa facilidade incrível em murmurar e o nosso amor aos prazeres e à comodidade. Tudo vem à tona. Tudo isso precisa vir à tona para ser crucificado, a fim de que a gente possa, como a promessa sagrada diz, participar da natureza divina. O joio ao nosso lado não é uma falha no sistema de Deus. É a lixa que Deus usa para polir a pedra bruta da nossa alma. Que imagem forte! E para ancorar essa verdade no texto, a autora invoca a sabedoria do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A perspectiva muda totalmente com esse verso. Muda. É somente com os olhos fixos na eternidade e não na pureza imediata e visível da congregação local que a gente encontra a força para suportar a coexistência com o erro. Porque o objetivo não é o agora. Exato. O objetivo supremo não é viver num ambiente imaculado aqui na Terra, mas ser moldado para o ambiente imaculado do céu. O que nos leva ao alerta mais severo da fonte e à metáfora que eu considero a mais penetrante de toda a nossa análise hoje. A metáfora da lei. Isso. A obra ilustra o perigo terrível de inverter esse processo de santificação. É citado o caso de um outro indivíduo, o irmão W, que estava sempre inclinado a responsabilizar outra pessoa pelas suas próprias falhas e pelo seu próprio desânimo espiritual. Sempre olhando para o erro do outro. Sim.
É mencionado também o irmão S, e como, ao invés de olhar para as próprias misérias, ele alimentava um espírito de crítica incisiva, monitorando implacavelmente o erro do irmão. E é aqui que surge a maravilhosa e temível metáfora do espelho da lei. O espelho divino. O conceito por trás disso é que Deus nos outorgou a sua lei moral, os seus mandamentos eternos como um grande espelho. Um espelho para refletir a gente mesmo. Exatamente. Qual é, entretanto, a grande falha do coração não santificado? A falha é tomar essa lei sagrada, que é a luz pura, e usá-la como uma lupa. Uma lupa, nossa. A pessoa concentra os raios implacáveis da exigência divina para queimar, expor e condenar as falhas do seu próximo. É aquele zelo justiceiro que aniquila o pecador, mas não salva a alma de ninguém. Nossa, e é extremamente fácil a gente empunhar a lei divina como uma arma investigativa, né? Ficar ali vasculhando a vida do irmão do banco do lado para ver se ele atinge a norma celestial. É o caminho mais fácil para a hipocrisia. Mas a orientação que a gente recebe do texto é categórica. O espelho não foi dado para que possamos refletir os defeitos do nosso semelhante. Ele não é uma ferramenta de auditoria alheia. De jeito nenhum. A lei foi dada exclusivamente para que possamos enxergar a profundeza das nossas próprias manchas. O seu propósito é fazer com que cada um de nós veja a malignidade dos defeitos que há em si mesmo. Para que haja arrependimento. Isso, a fim de que, impelidos por essa visão assustadora da nossa própria sujeira, corramos para os braços da graça para que esses defeitos sejam removidos. E essa distinção entre usar a lei como uma lupa contra o outro, em vez de um espelho para si mesmo, resume, sabe, todo o esforço de preparação para o reino. A falsa piedade, o falso trabalho missionário que a autora tão contundentemente denuncia no texto, gasta sua energia tentando regular a consciência alheia. Fica medindo o próximo com uma régua de ferro. Exato. Enquanto isso, o coração do próprio crítico seca por falta de humildade e de uma oração íntima. O preparo autêntico para o grande celeiro celeste não acontece quando nos erguemos como juízes severos e implacáveis no tribunal da igreja. Não, acontece nos bastidores. Acontece quando nós dobramos os joelhos, quando suportamos as aflições geradas pelas imperfeições ao nosso redor e usamos essa mesma dor para suplicar a purificação dos nossos próprios motivos perante Deus. Nossa, que percurso notável nós fizemos nesta jornada de compreensão hoje. Começamos com a visão panorâmica daquele campo infestado onde as sementes do inimigo plantadas na calada do sono espiritual crescem lado a lado com a boa semente. Um cenário muito real para nós hoje. E como? Examinamos a tentação universal de agir com aquele zelo precipitado e presunçoso que, longe de curar a igreja, dilacera as raízes, criando facções e despertando compaixões pervertidas que arrastam muitas almas para longe da luz. E a grande revelação, o clímax espiritual de toda essa reflexão. Sim. É perceber que o verdadeiro campo de batalha, sabe, o único solo sobre o qual temos plena e absoluta jurisdição para extirpar ervas daninhas não é a vida do nosso irmão. Nunca foi. É o terreno escuro do nosso próprio coração. O chamado da obra é para abandonarmos o papel de inspetores da fé alheia e assumirmos a responsabilidade sagrada do exame próprio, sabe, diante desse espelho da lei divina, sempre acompanhado de fervorosa oração particular. Isso é um eco retumbante daquele antigo e imutável princípio celestial. Obedecer é melhor do que sacrificar. O verdadeiro caminho da cruz exige de nós uma submissão que machuca bastante o nosso orgulho. Pede que abramos mão do controle. Pede que confiemos que a paciência do Mestre tem um propósito muito maior do que a nossa prece por uma justiça terrena imediata. A gente não pode simplesmente escolher a porção da verdade que agrada a nossa natureza impulsiva e rejeitar o fardo da espera. O que nos conduz a um pensamento final, sabe? Uma provocação espiritual que deve permanecer latente na consciência de todo aquele que busca sinceramente a eternidade. Conta pra nós. Se a gente despende tantas horas, tanta energia mental e tantas palavras obcecados em identificar quem é o juio na vida da igreja, se nós nos tornamos auditores incansáveis da conduta alheia,
não corremos o risco fatal de não percebermos as sementes que o inimigo plantou sorrateiramente em nós. Uau! É um risco imenso. Por quê? Enquanto julgamos o erro visível do outro, o nosso próprio orgulho oculto, a falta de perdão e a dureza de coração podem estar criando raízes indestrutíveis ali, no solo não santificado das nossas próprias almas. É uma reflexão que pesa muito. O convite é mesmo para uma inversão total de foco para quem nos ouve hoje. Que nós deixemos o campo aberto nas mãos seguras daquele que é o único e verdadeiro Senhor da ceifa. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe. A única erva daninha que temos a ordem divina e imediata para arrancar implacavelmente, chorando e suplicando por graça, é aquela que brota do nosso próprio eu egoísta quando nos atrevemos a olhar honestamente no espelho da verdade. Que assim seja. Que possamos usar as aflições de hoje para garantir o nosso lugar na ceifa de amanhã. Agradeço muito a todos por nos acompanharem e até o nosso próximo estudo aprofundado.